Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E vamos ao cardápio do dia. Começando com os dois pés na porta, o Google iniciou a eliminação de cookies de terceiro no Chrome e eu vou comentar um pouco do que isso significa para a internet como um todo. Também vamos falar sobre o planejamento do Google na forma de lidar com o spam nos resultados de busca. E como ele nunca pode faltar por aqui, o John Mueller desaconselha o uso de domínios com palavra-chave e também dá o seu pitaco sobre o uso de imagens geradas por inteligência artificial. E para finalizar, você percebeu uma volatilidade nos rankings de pesquisa do Google na segunda semana de janeiro? Vamos falar disso também. Se você quer melhorar a estratégia de SEO do seu site, só de estar ouvindo esse podcast você já está no caminho certo. Mas se você precisa de uma ajuda mais exclusiva, fale comigo e conheça a consultoria da SEO Happy Hour. Trabalhamos com empresas de todos os ramos e tamanhos e ensinamos tudo o que você precisa saber sobre SEO. Então, se você precisa de ajuda com a sua estratégia em 2024, manda um alô pra gente no e-mail contato@seohappyhour.com ou no formulário de interesse que tá aqui na descrição desse episódio que eu mesmo vou entrar em contato com você por lá, beleza? E lembre-se que se você tem dúvidas de SEO, você pode mandar pra gente responder nesse podcast e não esqueça de compartilhar o episódio com seus colegas para que todo mundo fique mais atualizado sobre esse universo. Sem mais delongas, vamos nessa! E vamos de uma notícia importante para quem trabalha com marketing, especialmente na parte de anúncios. O Google começou a eliminação gradual de cookies de terceiro. Uma nova ferramenta chamada Tracking Protection, que restringe cookies de terceiro por padrão, começou a ser implementada em 1% dos usuários do Chrome em todo o mundo em 4 de janeiro de 2024. Uma notificação será enviada a todos os que forem afetados, seja no Chrome Desktop ou para dispositivos móveis. Para quem não sabe, os cookies de terceiro são pequenos pedaços de dados colocados no dispositivo da pessoa por um site diferente daquele que ela está visitando no momento. Esses cookies rastreiam o histórico de navegação da pessoa, permitindo anúncios personalizados com base em suas atividades. A iniciativa de eliminar os cookies de terceiro faz parte da Privacy Sandbox do Google, projeto que visa melhorar a privacidade das pessoas na web. Um estudo feito pela empresa GetApp estima que com essa mudança, muitos profissionais de marketing terão maiores desafios na hora de rastrear os dados corretamente. Porque muitas ferramentas de analytics usam, inclusive, esses cookies de terceiro às vezes para saber mais informação sobre a pessoa, como por exemplo, de onde ela veio e coisas do gênero. Então existe a probabilidade de, com o fim dos cookies de terceiro, a gente veja ali as nossas ferramentas de analytics não contabilizando os dados tão bem quanto elas contabilizam hoje, eu diria. E além disso, como esses cookies de terceiro eles impactam diretamente a área de anúncios, porque são exatamente esses cookies que muitas ferramentas usam para saber, por exemplo, sites ou produtos ou pesquisas que a pessoa fez na internet para que possa mostrar os produtos ou resultados relacionados a isso, influencia também campanhas de remarketing e influencia toda essa parte de mídia paga em geral. Acho que a parte de mídia paga vai ser a mais impactada com essas mudanças, até porque o Chrome é o browser mais utilizado no mundo. Então esse estudo também diz que para as pessoas terem esse ano o mesmo resultado que elas tiveram no ano passado, em mídia paga, elas terão que investir de 5 a 25% mais do que investiram no ano passado, simplesmente para compensar essa mudança de comportamento com a saída dos cookies. Então, se você usa estratégias que dependem de cookies de terceiro, é hora de você repensar elas e preparar o seu site antes que o Google aposente completamente os cookies, o que deve acontecer na segunda metade de 2024. Inclusive, se você não investe em SEO, essa é uma ótima hora para você começar a investir, porque pode ser que os seus resultados de mídia caiam
E com isso, pelo menos, você consegue ter uma outra fonte de tráfego e receita que não depende desse tipo de tecnologia. Ultimamente, tem surgido alguns relatos de pessoas que encontraram resultados de buscas que levavam para spam. Eu venho acompanhando bem de perto, especialmente a Lily Ray no Twitter e no LinkedIn dela, e ela vem publicado diversos prints e informações de resultados que não tem nem pé nem cabeça, tanto na pesquisa convencional quanto no Google Discover. Ao ser questionado sobre isso, o Google respondeu que pretende rever e mudar a forma que lida com o spam nos resultados de busca. Quem disse isso foi um dos porta-vozes do Google, o Danny Sullivan. De acordo com ele, o aumento recente de spam nos resultados exige uma forma mais eficaz de lidar com o problema. E apesar do Google estar ciente disso, eles ainda precisam de tempo para implementar essas mudanças. Então eu achei muito legal essa fala do Danny, que basicamente ele falou, nós do Google sabemos que está tendo um problema de spam, a gente está vivenciando isso, está acompanhando, mas não é um problema fácil de resolver. Então a gente precisa de um tempo para a gente implementar mudanças que corrijam isso e também para validar elas, né? Então eu não vou me impressionar se em 2024 a gente vê mais updates de spam do que a gente viu nos anos anteriores. Porque é justamente o Google tentando combater essa onda de spam absurda. Gente, lá fora tá pior que o Brasil, isso é coisa rara de acontecer. Mas tem resultados que você pesquisa coisas e basicamente a primeira página inteira são sites redirecionando para, por exemplo, sites de aposta, tem conteúdos que não deveriam estar em determinados lugares aparecendo, que daí vem muito daquela técnica do SEO parasita. Então, eu mesmo tenho visto aqui nas minhas pesquisas o site de Harvard, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, apresentando resultados sem pé nem cabeça, porque o pessoal criou subdomínios lá e com isso postaram conteúdo e estão basicamente aproveitando da autoridade desse site. O Google ainda não está controlando isso, né? Então por aqui a gente vai ficar de olho para saber quais são os próximos passos do Google. E assim que a gente tiver novidade do lado deles, a gente vai comunicar para vocês. Então por isso que é muito importante vocês ouvirem toda semana esse podcast, a gente tem episódio toda segunda, e também se inscrever na nossa newsletter para receber as novidades diretamente na sua caixa de entrada de e-mail. O link para a nossa newsletter está aqui na descrição desse episódio também. De acordo com John Mueller, que é um dos manda-chuvas da busca no Google, não é aconselhável usar domínios focados em palavras-chave para uma estratégia de SEO a longo prazo, porque esses domínios têm limitações para o reconhecimento da marca e também flexibilidade futura. Por exemplo, se você tem uma loja que vende trajes de banho, não é aconselhável usar o domínio trajesdebanho.com.br, por mais que essa palavra-chave tenha bastante busca. Isso, gente, é como o SEO era feito mais de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Antigamente, o domínio tinha um peso absurdo na sua estratégia de SEO, mas como tudo que os próprios profissionais de SEO abusaram, essa estratégia hoje já não funciona mais. Então, basicamente, antes, se você tinha o domínio, por exemplo, seo.com.br, a chance de você aparecer por termo SEO era altíssima. Hoje, você ter a palavra exata no seu domínio já não tem mais tanto peso quanto tinha e às vezes pode nem funcionar. Eu já vi casos que a pessoa tentou ranquear um domínio com palavra-chave exata e ela não conseguiu. Então perguntaram para o John Mueller se ter a palavra-chave no domínio traz realmente vantagens na classificação e a resposta dele foi bem curta e direta. Ele falou o seguinte, abre aspas, um nome de domínio de palavra-chave não proporcionará nenhuma vantagem de SEO reconhecível no Google, fecha aspas. No entanto, a estratégia pode sim ser interessante para quem busca um resultado de curto prazo. Ou seja, se você deseja criar um site especificamente para uma única campanha, usando uma palavra-chave, você pode até obter algum sucesso dependendo de como for a competitividade para essa palavra. Mas se a ideia é usar a palavra-chave para o site de uma marca de forma definitiva, aí é melhor você de fato trabalhar o site da marca para que a marca passe a aparecer para aquilo e não um outro domínio que seja exatamente aquela palavra-chave. O Mueller também sugere que a abordagem mais eficaz é construir uma marca reconhecível em todos os canais
visando diversificar o tráfego. Então, basicamente o que ele quer dizer com isso é: não faça algo só pensando em SEO, porque o SEO é só um dos canais da sua marca, né? Além disso, tem social, mídia paga, diversas outras coisas. Então, trabalhe a sua marca e sendo o SEO um dos pilares, ao invés de você fazer esse tipo de estratégia, porque por mais que talvez você consiga fazer ela funcionar, nada garante que ela vá funcionar no longo prazo. Desde que as inteligências artificiais generativas de imagens se popularizaram, elas se tornaram uma alternativa para quem utiliza fotos de bancos de imagens no dia a dia. Muitas vezes, as imagens geradas por inteligência artificial podem ser mais assertivas na hora de escolher o elemento gráfico ideal para compor um conteúdo. No entanto, o nosso querido e amado John Mueller tem uma opinião diferente quanto ao uso de imagens geradas por inteligência artificial. Como vocês já sabem, pessoas do alto escalão do Google, como é o caso do Miller, estão sempre respondendo a fóruns de discussão na internet. Em geral, eles falam sobre dúvidas quanto ao uso do Google, mas também costumam dar opiniões sobre outros temas que permeiam o mundo da tecnologia. E foi justamente nesse contexto que surgiu essa discussão. O John destaca a importância de fotografias autênticas para produtos específicos, como por exemplo em e-commerces. Além disso, ele diz que imagens de inteligência artificial ou fotos de banco são indicadas para aprimorar o conteúdo geral e não como decoração. Então, basicamente, se você está falando de algo que é real, o uso de imagens geradas por inteligência artificial é desencorajado, especialmente se você está falando de produtos, como usar um produto, foto de produto, coisas do gênero. Se você está falando de coisas mais abstratas, aí sim você pode usar esse tipo de imagem, mas ao mesmo tempo não espere que você ter imagens vá melhorar alguma coisa de SEO, porque se a imagem não fizer muito sentido, for só um objeto de decoração, uma pausa ali de repente para o teu artigo, dificilmente essa imagem vai te trazer algum resultado. Então é mais uma questão de branding do que uma questão de SEO. Independente de ser uma imagem que você tirou, ou uma imagem real, ou uma imagem de inteligência artificial, ou até uma imagem de banco de imagens, não importa qual tipo de imagem você for usar, sempre certifique-se de que essa imagem tem algum valor para a experiência das pessoas que visitam seu site. Porque se ela tá lá só por tá, ela não vai te trazer nenhum resultado considerável. E me contem, vocês estão usando imagens geradas por inteligência artificial por aí? Na segunda semana de janeiro, durante os dias 9 e 10, foi identificada uma volatilidade nos rankings de pesquisa do Google. Essa mudança é incomum e aponta sinais de uma atualização não confirmada nos dias mencionados. Ao contrário das atualizações anteriores, que geralmente ocorriam nos finais de semana, essa instabilidade nos rankings está ocorrendo durante a semana de trabalho. Algumas pessoas da comunidade de SEO relataram redução no tráfego de forma abrupta e acima da média, movimentações intensas nos resultados de pesquisa e quedas nas classificações de palavras-chave. Teve também gente que mencionou aumento de tráfego e classificação, também de forma normal. Quem trabalha com SEO deve sempre estar atento a essas volatilidades que parecem não ter uma razão específica, pois elas sempre podem ser um sinal de uma atualização que está acontecendo por parte do Google. Então, basicamente, gente, o Google ele tem dois tipos de atualização. Isso ele fala bem claramente, tanto nas suas documentações, quanto no dia a dia ali no Twitter, em suas redes sociais. Então o Google diz que eles fazem atualização todos os dias, pequenos incrementos na busca, testes, etc. E eles também têm updates grandes, que são os core updates, que daí geralmente são os updates que eles de fato dizem pra gente que tá acontecendo. Esses updates de menor escala, na grande maioria das vezes, não são confirmados pelo Google, eles não soltam nenhum tipo de pronunciamento oficial. Mas isso não significa que seja, de fato, um update pequeno, porque às vezes eles realmente impactam um nicho específico de forma muito grande ou uma parcela da web de forma grande. E pode ser o que aconteceu aqui, porque por mais que a gente não tenha tido nenhum pronunciamento oficial, aqui na SEO Happy Hour a gente tem acesso ao Google Search Console, eu diria de aproximadamente 50 sites diferentes.
olhando o Google Search Console de cada um desses sites, a gente conseguiu identificar que muitos deles, realmente entre ali o dia 8 e 10 de janeiro, tiveram um crescimento fora do normal. Teve sites que a gente tem acesso e que são clientes nossos, que chegaram a dobrar o tráfego durante esse período e se mantém até hoje, tá? Então, não foi algo que aconteceu só nesses dias e depois voltou ao normal. Esse crescimento ele está se sustentando ao longo da semana e até a data de lançamento desse podcast ele se mantém lá. E aí vocês podem até falar, Rafa, mas isso é o reflexo do começo do ano, porque, né, dezembro o tráfego cai, então janeiro o tráfego sobe e você pode estar inventando aí, vendo os dados de forma errada. E eu queria só te tranquilizar que pelo menos a forma como eu fiz essa análise não foi assim. Eu peguei o dado dos últimos 16 meses desses sites, então é o maior período que o Google Search Console permite a gente ver os dados ali. E muitos desses sites que eu vi crescimento nessa segunda semana do ano, esse crescimento chega a ser maior do que todo o tráfego, se a gente pega assim num período diário, né, que a gente teve no ano passado. Então, mesmo fora de dezembro ali, desde o começo do ano passado até o fim, essa semana de janeiro tá maior do que a média que o site tinha no ano anterior. Então, chequem o Google Search Console e o Google Analytics de vocês, porque pode ser que vocês tenham sido afetados por esse possível update de forma positiva ou negativa. E se você viu que você teve queda ou crescimento, pode ser por conta disso, tá? Então, o link, inclusive, da fonte dessa matéria está na descrição desse episódio. Quem trabalha com SEO deve estar sempre atento a esse tipo de volatilidade que parece não ter razão específica, pois elas podem ser um sinal de que o Google está mudando algo e só não está falando pra gente. Como é complicado ficar de olho em tudo, eu recomendo que vocês me sigam no LinkedIn e também sigam a SEO Happy Hour, porque a gente está sempre publicando esse tipo de informação nas nossas redes sociais. Então, lá a gente posta a notícia muitas vezes antes da gente falar no podcast, porque o podcast ele sai toda segunda-feira. Mas se a gente viu que algo aconteceu na quarta-feira, a gente já publica lá a nossa opinião, já dá a notícia para que vocês fiquem atualizados ainda mais rápido. Então, acompanhem a gente em todos os nossos canais, se inscrevam na nossa newsletter, se inscrevam no nosso podcast e ativem o sininho para vocês receberem notificação sempre que temos novos episódios, para que você sempre esteja por dentro do que está acontecendo no universo do Google e como isso pode impactar o seu negócio de forma positiva ou não, beleza? E chegamos naquele quadro do nosso podcast onde eu, Rafael, respondo as suas dúvidas de forma mais sincera possível. As dúvidas que vocês enviaram pra gente, seja por LinkedIn ou seja por e-mail. Esse quadro, até a data de hoje, ele tinha o nome de Momento Tira Dúvidas. E eu tô fazendo um rebrand agora ao vivo aqui com vocês, que eu vou mudar o nome desse quadro e agora ele vai se chamar Consultoria Grátis. Então, se você quer uma consultoria grátis, você tem alguma dúvida de SEO, algum pepino de SEO que você gostaria que a gente ajudasse de alguma forma, manda pra gente no nosso LinkedIn ou no nosso e-mail, que nós vamos responder em edições futuras do podcast, dando a nossa consultoria gratuita, beleza? Então, começando hoje com a dúvida do José Felipe, e ele perguntou: quão relevante mexeria o ponteiro identificar via Google Logs os problemas técnicos de um site versus a visão padrão do Google Search Console? Bom, José, se você tem acesso a logs de servidor, você tem muito mais agilidade para você encontrar problemas. Porque, por mais que o Google Search Console seja uma excelente ferramenta, ela é uma ferramenta que tem um delay muito grande. Dependendo do tipo de informação que você quer acompanhar, o Google Search Console vai te dar dados de mais de uma semana atrás ou algo próximo disso. E você tendo um problema grave por uma semana, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode estar perdendo milhões de dinheiro por não ter identificado esse problema antes. Então, aqui, para os nossos clientes que são mais enterprise, que são os clientes grandes que a gente tem, clientes que de fato geram milhões por mês em SEO, ou que tem uma quantidade absurda de páginas, a gente prefere olhar logs de servidor do que olhar o Google Search Console justamente por essa agilidade
que o log de servidor dá. E também ele dá mais detalhes, né? Exatamente em qual página ele encontrou aquele erro e outras informações que às vezes o Google Search Console não dispõe. Então eu acho que se você trabalha com SEO e você tem acesso a logs de servidor, você deve usar eles, porque com certeza ele vai te trazer mais insumos do que o próprio Google Search Console. Aqui a gente gosta de usar ferramentas como, por exemplo, que são muito comuns pelo próprio time de desenvolvimento ou infraestrutura dos nossos clientes, que é, por exemplo, o New Relic ou o Datadog ou alguma ferramenta similar, porque com essas ferramentas a gente consegue ver como é que está a saúde do site basicamente em tempo real. Então, se alguém cair numa URL com erro 500, com erro 404, com algum erro que a gente esteja monitorando ali, a gente consegue pegar quase de forma instantânea e, se a gente identificar que de fato isso é um problema, a gente consegue mobilizar o time do cliente para atuar nesse problema o quanto antes. Se a gente depender do Google Search Console, talvez a gente só perceba o erro quando for tarde demais a nível de ter quedas ou ter algo ali prejudicando a nossa estratégia. Então, com certeza, tem pontos positivos em você usar os logs de servidor, mas eles não vão mexer ponteiro, igual você comentou, a não ser que você pegue essa informação e faça algo com ela. Ele vai mais te dar insumos para que você tome decisões de forma mais rápida e assertiva, mas ele não vai te dar necessariamente o problema igual o Google Search Console faz, beleza? A segunda dúvida é do Gabriel Gama, e ele perguntou: como você faz projeção de resultados de um projeto de SEO? Essa pergunta é extremamente complexa porque é um desafio enorme fazer projeções de SEO do meu ponto de vista. Primeiro porque a gente não tem como garantir que após fazer uma determinada coisa, aquela palavra-chave vai mudar da posição X para a posição Y. E também porque às vezes, por mais que a gente projete, o concorrente se mexe ou o Google se mexe em relação à atualização de algoritmo e isso bagunça toda a estimativa que a gente fez, porque muda ali a página de resultados, né? E até novas tecnologias que estão surgindo agora, como o SGE, também impactam nisso. Mas respondendo a sua dúvida, eu gosto de fazer projeções basicamente de duas formas, tá? A primeira delas é, uma vez que eu identifique quais são as palavras-chave ou as páginas do nosso cliente que a gente vai trabalhar em uma determinada campanha, eu gosto de pegar qual que é o CTR padrão que a gente tem para todas as posições da primeira página daquele site específico, porque isso muda de site para site, e preferencialmente separar isso em palavras de marca e palavras que não são de marca, porque o CTR entre elas é extremamente diferente também. E com isso, sabendo qual que é o meu CTR da primeira posição até a 10ª, eu consigo ter uma estimativa de que, por exemplo, se eu tenho uma palavra que está na posição 5 e ela me gera tantas impressões por mês e tantos cliques, se eu aumentar essa palavra para a posição 3, 2 ou 1, qual que seria a estimativa de cliques, né, de aumento de cliques que eu vou ter em relação a isso, porque o número de impressões vai ser o mesmo. Então essa é uma das formas que eu gosto de projetar resultados de SEO. Não é 100% assertiva, mas pelo menos nos dá uma expectativa de, beleza, se eu melhorar o ranking dessa palavra, quanto que eu vou melhorar de cliques? Tá, beleza, 10%. E se essa página me traz tantos por cento de lead, essa é a minha taxa de conversão, aumentando esse tráfego, quantos mais leads ou vendas eu vou gerar? Então eu consigo responder essas perguntas fazendo esse tipo de análise. Uma outra forma, que daí é mais avançada e exige um pouco mais de conhecimento, é usando Python. Existem vários scripts de Python que você pode usar que projetam tráfego com base geralmente em como o seu tráfego está vindo nos últimos anos. Então, eu gosto de usar esse tipo de ferramenta. Eu tenho alguns scripts prontos aqui, que inclusive não fui eu que criei. Isso é legado do Hamlet Batista e outras pessoas que trabalham com Python e SEO. E aí você consegue subir ali os dados do seu Google Search Console e ele vai te dar uma projeção de que se você continuar fazendo mais ou menos as mesmas coisas que você fazia, qual que é o resultado esperado que você vai ter. E isso também me ajuda a ter algum tipo de previsibilidade. Além disso, existem ferramentas que podem te ajudar nisso, elas são todas pagas, eu não conheço nenhuma gratuita, mas que você também consegue fazer algo parecido ao que eu falei de forma manual, de uma forma mais automatizada. Mas basicamente é assim que, em geral, a gente tenta fazer projeções de SEO, tá? A próxima pergunta é da Ana Guedes, e ela perguntou:
Como descubro as perguntas que as pessoas fazem no Google? Fico maluquinha pesquisando isso. Acho a ferramenta do Google super complicada até para entrar. No Ubersuggest, encontro perguntas, mas não são relevantes ou estou olhando no lugar errado. Bom, Ana, acho que você está num caminho certo ali, pelo que eu entendi da sua dúvida. Para mim, um dos melhores lugares para você ver volumetria de palavra-chave, né? Então, quantas vezes uma palavra é buscada e quais são os termos que são similares àquele e seus volumes de busca, é o próprio planejador de palavras-chave do Google. Essa é uma ferramenta grátis do Google, ela fica dentro da parte do Google Ads. Ela é uma das melhores ferramentas para isso, eu diria. Então, como que ela funciona? Se você entrar no planejador de palavras-chave, você tem duas opções. Ou você pode colocar até 10 termos diferentes e com base nesses 10 termos, a ferramenta vai te sugerir outros termos que são similares a esse. Então, por exemplo, se eu digitar café nessa ferramenta, ele vai me dar outras palavras que contêm o termo café, como por exemplo, café é solúvel, café é moído, café é marca X. E com isso eu consigo ter uma ideia ali de como as pessoas buscam coisas relacionadas a café, ou se eu tenho uma lista de palavras que eu quero ver só daquela lista, sem ter sugestões de novos termos, eu consigo também subir essa lista no Google Ads e ele vai me dar para cada termo que eu inputei lá, qual que é o volume de busca deles. Essa ferramenta gratuita não permite que você filtre perguntas ou um determinado tipo de intenção de busca específico. Se você precisa disso, aí você vai precisar de uma ferramenta paga, e a minha favorita para isso é o SEMrush. Então no SEMrush, se você coloca também uma palavra-chave lá específica, como por exemplo café, ele também, assim como o planejador de palavras-chave, vai te trazer outros termos que contêm café e qual que é a sua volumetria de busca. Só que dentro do SEMrush, você tem um filtro lá que você consegue ver só perguntas. Então ele vai pegar só palavras que contêm café, mas também contém quem, como, quando, coisas que geram perguntas. E aí você consegue ter uma ideia de quais são as principais dúvidas que as pessoas têm relacionadas a café que elas pesquisam no Google. Então essa ferramenta funciona muito bem para isso. Mas não tem nenhuma ferramenta, pelo menos do meu conhecimento, que a gente consiga ver quais são as palavras mais buscadas no Google. Todas elas você precisa colocar um ponto de início, então qual tema você quer que a ferramenta te traga resultados, e aí dentro daquele tema ela vai te trazer ali resultados que são relacionados ou similares ao que você pesquisou, e aí lá sim você consegue filtrar tanto o que é pergunta e o que não é, quanto por intenção de busca, né? Então só palavras informativas, só transacionais e etc. Além do SEMrush, outras ferramentas fazem a mesma coisa, como por exemplo o Ahrefs, o Ubersuggest, o Sistrix. O SEMrush é só a minha preferida mesmo, por questão de usar há muito tempo, e eu acho a base deles relativamente boa, mas todas essas ferramentas vão te dar esse tipo de informação. Beleza? Espero ter ajudado. E se você tem dúvidas e quer a minha ajuda, não esqueça de mandar pra gente que a gente vai responder em episódios futuros, beleza? Eu quero agradecer por você acompanhar o nosso podcast até aqui. Lembrando que se você quer falar com a gente, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com e a gente aceita tudo, tá, gente? Dúvidas, críticas, sugestões, pedidos de orçamento, mensagens de apoio. Então, se a gente ajuda você de alguma forma, ou se você precisa da nossa ajuda, não hesite em entrar em contato com a gente. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na próxima segunda. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast no nosso canal do YouTube e também compartilhar com outras pessoas que possam melhorar o seu trabalho ou o seu site com o nosso conteúdo, beleza? Então um grande abraço, uma ótima semana para você e valeu!